Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvana Guedes, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Nós vamos bater um papinho aqui sobre um assunto muito interessante. Eu tenho formação em Direito do Trabalho, especializada em Direito do Trabalho, especialista em pessoas, sou palestrante de inteligência emocional e quero bater um papinho com vocês hoje sobre resiliência e inteligência emocional. Então, resiliência e inteligência emocional é o nosso assunto. A palavra resiliência, que pode ser também interpretada como superação, é a capacidade humana de passar por problemas e dificuldades e resolvê-los o mais rápido possível em equilíbrio emocional. Todas as vezes que a gente passa por problemas, por dificuldades, nós temos um costume de ficarmos focados, fixados no problema em si, em vez de olhar para as possibilidades, para as soluções que existem. Quando uma pessoa é resiliente, ela passa por uma situação, por uma adversidade, mas ela tem um foco na solução, ela busca saídas. Já tem outras pessoas que às vezes estão até vendo a saída, estão vendo as soluções, mas ela insiste em ficar chorando, lamentando. Somos humanos, precisamos chorar, normal. Mas ficar chorando a vida inteira, ficar sofrendo a vida inteira, mostra que a pessoa não é resiliente e ela tem aquela fixação por ficar no problema. Agora, inteligência emocional. Existem várias inteligências, né? O QI, que é o coeficiente intelectual, tem o QE, que é a inteligência emocional. Uma coisa que ninguém nos ensinaram, né? Ninguém aprendeu isso na escola, nem na faculdade, nem em casa, nem na igreja. A gente vai pra vida aprendendo matemática, geografia, ciências, tantas coisas que a gente aprende na escola, nos cursos profissionalizantes, na faculdade, mas inteligência emocional ninguém nos ensina. Por isso que a gente sofre tanto no decorrer da nossa vida. A inteligência emocional, ela tem 5 pilares e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro deles, reconhecer as próprias emoções. Mas o que é emoção? A gente precisa dar nome aos bois, como dizem, né? São tantas emoções, já canta Roberto Carlos. São muitas mesmo, mas temos 5 principais. Temos a emoção da vergonha, do medo, da raiva, da tristeza, da alegria e do amor. Só que ninguém nos ensinou e a gente vai pra vida sem saber muito sobre essas coisas e a gente vai aprendendo com o passar da vida. Como lidar com a nossa raiva, com a nossa vergonha, com o nosso medo, com a nossa tristeza? Como? Ninguém nos ensinou. Hoje eu quero passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Eu já passei por várias situações da minha vida que eu não sabia como lidar com a raiva, com o medo e com a tristeza. Essas 3 emoções que parece que são mais difíceis de lidar, né? Com a vergonha também. Às vezes a gente entra em discussões e lutas nos nossos relacionamentos familiares, com os nossos filhos, cônjuges, os nossos colaboradores, colegas de trabalho, chefe, por não saber lidar com a nossa raiva, com o nosso medo, com a nossa tristeza. As emoções, elas são automáticas, naturais. Todas elas são, mas o que importa é a gente reconhecê-las e saber lidar com elas. Então, o que eu estou sentindo? Por que estou sentindo? São perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. Por que estou sentindo isso? E o que fazer com isso? Já é o segundo tópico, que é saber lidar com as próprias emoções. Como lidar com a raiva? Quem aqui já explodiu alguma vez na vida? Eu acho que quase todos já teve um momento de explosão, ou com as crianças, ou com alguém do trabalho, ou com namorado, cônjuge. Mas tem um jeito certo de lidar com elas. Devemos usar a nossa inteligência emocional para lidar com essas emoções fortes. Por exemplo, com a raiva. Você pode usar a técnica de pensar antes de responder. Às vezes a gente encontra numa situação que a gente se sente ameaçado, irritado, provocado. Então nós precisamos pensar antes de responder. Se for uma explosão muito forte, você pode pedir um tempo e falar: podemos falar depois? Quando eu processar aqui, pensar um pouco. Você pode dar uma volta no quarteirão para passar aquela raiva. Porque na hora da raiva, a gente diz as piores palavras, a gente toma as piores atitudes, a gente praticam até crimes
na hora da raiva. Você não vê aí nos jornais violências domésticas, violências com tudo, por causa que a pessoa estava cheia de raiva, de ira e de cólera. Então nós precisamos saber lidar com a raiva, com a tristeza. Quantos homens aqui foram proibidos de chorar na infância? As meninas até puderam chorar, né? As meninas são mais choronas. Mas os meninos, geralmente o pai falava: para de chorar, engole o choro. Por isso que os homens cresceram, chegaram à fase adulta, assim, parece que são frios, né? Não se envolvem tanto. As mulheres falam muito isso, porque eles não puderam expressar a sua tristeza. Mas com a tristeza nós devemos chorar para poder sair aquela tristeza. Mas ao mesmo tempo a tristeza nos leva a fazer um autoconhecimento, você se avaliar a sua vida, a situação, para tomar novos caminhos, novos posicionamentos. Todas as emoções são importantes e cada uma delas tem um papel, né? O medo é uma emoção também complicada. O medo, ele pode nos paralisar, pode nos fazer fugir e pode nos fazer tomar ações e atitudes para sair daquela situação, daquele momento. Então precisamos avaliar. O que eu preciso fazer agora diante dessa situação? Por exemplo, se você está diante de um urso, de um jacaré, de uma cobra, qual atitude você vai tomar? Vou fugir? Vou fazer o quê? Vou enfrentar a situação? Diante de um problema da vida que você está com medo, uma situação nova, uma oportunidade nova, um trabalho novo, um cargo novo, o que fazer? Geralmente, a gente sente muito medo por causa da falta do conhecimento sobre aquele assunto. Mas quando você está preparada, armado, com as informações que você precisa, 80% daquele medo já vai embora, né? Então, a alegria, devemos nos alegrar, mas também tem pessoas que, porque querem alegrar demais, entram nos vícios, né? Extrapolam. E o amor? A emoção do amor. O que é o amor? As pessoas, será que amar é só dizer eu te amo? As emoções, todas elas, a definição dela, o que é emoção? É uma força para agir, para movimentar. Toda emoção, ela existe para te fazer movimentar, fazer alguma coisa, sair do lugar. O amor é uma força de ação. O amor só pode ser expressado através de ações e atitudes. Não adianta só falar que ama se não provar, se não fizer nada. Assim devemos agir com os nossos filhos, com todas as pessoas que nós amamos. Não basta só dizer eu te amo. Então, você aprendeu a lidar com as suas próprias emoções. Você já sabe quando você está com raiva, quando você está triste, quando você está com medo, e você aprendeu a lidar com suas próprias emoções. No primeiro tópico ali, fala-se de autoconhecimento, de examinar-se a si mesmo, no conheça-te a ti mesmo, para você saber até onde você pode ir, o que você suporta. No segundo tópico ali, como lidar com as suas próprias emoções. Fala de amor próprio. Às vezes a gente se martiriza, se fere, se condena por não saber lidar consigo mesmo. Precisamos saber lidar com as nossas próprias emoções. A gente é compreensível, amável com tanta gente. Por que não com a gente? Sentir as emoções é normal. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu estou sentindo medo, eu estou sentindo raiva, eu não posso sentir raiva. Pode sim, você é humano, você é humana. Tem que saber lidar com elas. Na verdade, não existe o controle emocional total. O que existe é um controle dos seus comportamentos, das suas reações, né? Porque as emoções, elas são automáticas e naturais. Você não escolhe se vai sentir ou não. Ela vem do seu cérebro e pronto. O que você tem que fazer é agir com inteligência emocional e pensar. Procurar o seu adulto, né, que está dentro de você e falar como que um adulto age numa situação dessa. Agora, o reconhecer as emoções nos outros fala de relacionamento. Nós somos seres socioemocionais, nós não conseguimos viver isolados numa ilha, numa casa, num planeta. Não, vocês viram a experiência que tivemos na pandemia. O sonho de todo brasileiro era trabalhar em casa, mas a gente percebeu que o home office para algumas pessoas não era o mais interessante. Por quê? Porque elas ficavam isoladas, longe das pessoas. Então nós temos necessidade de conversar, de relacionar. A gente querendo ou não, a gente achando difícil ou não os relacionamentos,
relacionamentos, né? Muitas pessoas, por terem tido experiências negativas com os relacionamentos, se fecham para a vida e não querem se relacionar, nem amorosamente, nem com amizades, nem familiares, querem se isolar do planeta, mas nós não conseguimos viver por muito tempo isolados. A pandemia provou isso aí para todo mundo. Nós precisamos aprender a lidar com as emoções dos outros. O que meu filho está sentindo, a minha filha, o que o meu chefe está passando, está sentindo, o que meu marido, a minha esposa, o meu colega, a gente vai trabalhar, nem percebe se o nosso colega, a nossa colega está triste, está passando por alguma situação complicada, a gente nem pergunta mais. As pessoas estão sem falar, não todas, lógico, né, mas muitas pessoas estão assim, não querem papo com ninguém, falam, não, é só eu e Deus e pronto. Não podemos viver assim. Nós precisamos saber lidar com as emoções das pessoas, e isso também fala de empatia, né? Se colocar no lugar da outra pessoa. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, como que seria? Como que eu gostaria que as pessoas falassem, lidassem comigo? Às vezes a gente pensa muito só na gente, mas a gente precisa também lidar com as emoções dos outros. Nossas crianças sofrem muito. Eu sei que os pais, quando estão criando filhos, né, estão naquela luta de construir casa, comprar as coisas. Geralmente é assim. É pôr comida dentro de casa. Então elas estão sempre trabalhando muito, nervosas. E aí soltam toda a raiva em suas crianças, solta todo o medo em suas crianças, e aí essas crianças crescem com muitos traumas. Então nós precisamos avaliar, tratar as crianças como crianças, tratar os idosos como idosos, ter paciência com os idosos voltam a ser crianças, né? Quem aqui tem um avô, uma avó que é teimoso, que é teimosa? Nós temos que ter amor, porque eles também falaram com a gente milhões de vezes quando a gente era criança, repetindo, tendo paciência, ou pelo menos tentamos, né? Uma coisa interessante também é que foi feita uma pesquisa em Harvard que foi constatado que o fator mais determinante da felicidade não é riquezas, não é sucesso, e sim bons relacionamentos. Todos os tipos de relacionamento. Se você tem uma família grande e relaciona bem de um modo geral com todos, se você tem muitos amigos, se você se relaciona bem no seu trabalho, tudo isso faz com que você seja mais feliz. Fizeram uma pesquisa com 100 pessoas, homem, mulher, jovens e crianças, e foram feito um acompanhamento com eles durante toda a vida deles. E no final, quando eles estavam bem idosos, próximos, né, da finitude da vida, foi perguntado, questionado, o que te fez mais feliz na vida? Muitos ficaram ricos, milionários, bilionários, mas todos eles responderam dos bons relacionamentos que mantiveram, das amizades, o relacionamento familiar. Conta-se que as pessoas, quando estão naquela fase terminal, pergunta-se para elas do que você se arrepende na vida. Não foi de não ter ganhado mais dinheiro, não foi de ter feito isso ou aquilo, mas de ter gastado mais tempo com a pessoa amada, com os filhotes, com os amigos. Então, é muito importante a gente aprender a lidar com as emoções dos outros. Empatia. O último tópico da inteligência emocional é ser responsável pela sua própria motivação. Tópicos, colunas, pernas, só para você lembrar. Faz de conta que é uma cadeira. A cadeira tem, geralmente a cadeira, o banco tem 4, né? 4 colunas. A inteligência emocional tem 5. Uma casa, um cômodo, tem 4. Digamos que aquele cômodo daquela casa tem 5. O último é ser responsável pela sua automotivação. Você não depender de outras pessoas para se motivar. Você mesmo se automotiva. O que faz você levantar da cama, o que faz você viver, correr atrás dos seus sonhos e objetivos, que é o propósito que a gente está estudando aqui. Ego, dentro de nós. É o pai crítico, o pai amoroso, a criança livre e a criança adaptada. Pai crítico é aquele nosso lado que vive criticando, né? Que responde às pessoas ásperas. Pai amoroso é aquele pai protetor demais, que às vezes até atrapalha a criança. Quem tem filhos protege demais a ponto até de atrapalhar a criança. Dá tudo na mão, um adulto ganhando tudo na mão, um filho de 30, 40 anos ganhando tudo na mão. E tem a criança livre, que é aquela pessoa que é muito risonha, brincalhona, mas às vezes perde até o limite. Eu tenho um amigo que fica fazendo gracinha em velório. Na hora de falar sério, ele fica brincando
brincando. Ele tem essa parte aqui que não tem inteligência emocional ainda. E tem a criança adaptada dentro de nós também, que é aquela criança que se adapta à situação. Às vezes ela convive bem porque ela dança conforme a música. E tem um adulto dentro de nós. Esses 5 estados de ego, ora, nós de manhã estamos com o pai crítico, mais tarde estamos com o pai amoroso, tem hora que a gente está livre, tem hora que está adaptado e tem hora que estamos no adulto. Então nós sempre temos que estar puxando o adulto em cada situação. Na hora da raiva, o que uma pessoa adulta faz? Na hora da tristeza, o que um pai amoroso faz? Chama o pai amoroso, protetor, né? Na hora de curtir a vida, viver os momentos felizes, a gente puxa a criança livre, né? Brinca, se divirta, mas com responsabilidade, porque tudo tem consequências nessa vida, né? Na hora do pai crítico, tem momentos que a gente deve nos opinar, nos posicionar, mas tem hora que a gente deve se adaptar. A criança adaptada, nós temos que estar sempre puxando para o adulto. O pai crítico usa palavras: pare, não, seu ridículo, está errado, você não é capaz. Tom de voz ríspido, cortante, imperioso, uma postura rígida, atitudes de raiva. O pai amoroso: você é capaz, gostei muito, muito bom, vai em frente. Ele é protetor, caloroso e suave. Ele é protetor e envolvente, sorridente. A criança livre: oba, quero, não quero, gosto, não gosto. Ele fala alto, ele é espontâneo. Ele solta, né, a postura, desinibido. E a criança adaptada: gostaria, deveria, posso, desculpa. Olha que interessante, a pessoa assim, muito educada, né? Nós precisamos muito usar disso, de gentileza, de educação, né? A gente se colocar no lugar da outra pessoa, se adaptar. Ele é geralmente sedutor, manipulador pro lado mal e submisso. Nós devemos buscar o nosso adulto. E o que o adulto faz? Pergunta. Por quê? Como? Convém? Você acha que está certo? Nós devemos puxar o nosso adulto fazendo perguntas para nós e para a pessoa que a gente convive, né? A gente não pode já ir tomando decisões. Nós precisamos sempre chamar o nosso adulto. Porque dentro de nós existe uma criança que tem esses 5 estados de ego. Devemos passar por todos os estados e sempre puxando o adulto do outro. Há uns 9 anos atrás, eu passei por uma situação. Uma das minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e uma delas teve depressão quando tinha 12 anos. E eu não sabia o que era isso. Sabia que era o monstro da depressão. Já tinha ouvido falar como que era, mas nunca tinha convivido com uma pessoa tão de perto com depressão. E veja bem, a sua filha adolescente. Aí eu fiquei desesperada. Ela estava cortando os pulsos. E eu fiquei: meu Deus, será que ela está ideacida? E fui procurar ajuda, né? A psicóloga explicou que quando está na fase de cortar os pulsos, ela não está em ideação suicida, tá? Se cortando para a dor da alma sair da alma e ir pro corpo. Eu achei assim, menos mal, né? E aí foi encaminhada para o psiquiatra, fazer o tratamento médico, né? Foi constatado que ela tinha baixa de vitaminas, hormônios, minerais, lítio, ferro. Então, a depressão é uma realidade e as pessoas não sabem como conviver com a depressão. Então, nós temos que saber lidar com as pessoas. E eu, além de buscar ajuda, procurei pesquisar sobre o assunto para saber lidar com a minha filha, né? Ela era uma adolescente bem amável, mas ficou muito irritada, estressada, muito triste, ficava só no quarto, chorava sem motivo. A gente perguntava, ela não falava o que era. E eu sofri junto com ela, muito, a gente sofre junto. E aí, comecei a minha jornada de autoconhecimento, de inteligência emocional. Com isso, eu pude ajudá-la, com todos esses conhecimentos que eu estou passando para você aqui. Me ajudou muito a inteligência emocional. Quem dera se nós fôssemos ensinados isso na nossa infância. A gente evitaria tantos problemas na vida, né? Nos relacionamentos. Me ajudou muito a inteligência emocional. Por isso que nós estamos passando isso para você, para que ajude você na sua vida, nos seus relacionamentos. Quero dizer que isso me ajudou muito. O autoconhecimento é essa pesquisa, essa busca dentro de você mesmo. O que eu gosto, o que eu quero, o que eu sinto, para você se conhecer, saber o que você quer e também lidar com a outra pessoa. Você saber lidar com a outra pessoa, isso é muito importante. Por que existem tantas guerras, tanta confusão no mundo? Porque as pessoas não sabem nem lidar com elas e nem lidar com os outros. Por isso que tem tanta confusão. Então é muito importante que você, na hora da raiva, se pergunte: por que eu estou sentindo isso? Como que eu posso resolver da melhor forma? Se é com o chefe,
Imagine você brigar com seu chefe. Você vai perder seu trabalho, perder sua sociedade com seu sócio, né? Porque está no empreendedorismo. Imagine você maltratar, xingar o seu colaborador, seu empregado. Você vai perder um talento importante na sua empresa. Como tá difícil, né? Colocar pessoas que atendam, né, os requisitos do cargo. É muito complicado. Então, nós precisamos saber disso. Só que no trabalho, nas relações de negócios, de trabalho, parece que a gente tem mais inteligência emocional, né? Agora, quando chega em casa, perde todo o autocontrole, né? Precisamos ter o autocontrole dentro de casa também, na nossa família e com os nossos amigos. Precisamos estar chamando o nosso adulto, fazendo perguntas. Melhor forma é fazendo perguntas. E Jesus usava muito essa tática. A pessoa fazia uma pergunta para ele, ele fazia outra pergunta. Jesus também, quando ele era questionado, usava a técnica de esperar um pouco para depois responder. Olha que coisa mais linda. Em vários momentos você vai ler os evangelhos, você vê isso. Precisamos usar técnicas que nos ajudem a não explodir na hora da raiva. Precisamos ter esse lado de analisar o medo. Esse medo não está me atrapalhando? Será que se eu estudasse sobre o assunto, eu não aceitaria essa proposta de crescer, de subir de cargo, de empreender? Será que se eu não tivesse medo, tanto medo, é normal ter medo, é natural, mas exagerado, o medo não nos paralisa, não nos segura em situações complicadas? A raiva, tem um lado bom da raiva, que é você tomar atitudes. Às vezes você tá com um problema pingando lá, uma goteira. Imagina uma goteira lá na sua casa. Te passando raiva, molhando as coisas, né? E aí, uma hora você fica tão indignado que você vai lá e arruma o telhado. Então, olha o lado bom da raiva. Às vezes precisamos nos posicionar, precisamos usar a energia da raiva, falar o que nós sentimos, o que nós queremos, porque muitas pessoas passam a vida sem falar o que sente, o que gosta e o que quer. E aí a outra pessoa fica iludida, pensando que está agradando. Isso acontece muito nos relacionamentos, né? A pessoa está pensando que está agradando e não está. Por dentro você não quer comer aquilo, não quer fazer aquilo, quer ficar em casa, a pessoa quer passear ou vice-versa, enfim. Precisamos vencer o nosso medo de falar. Precisamos ter coragem e falar sobre os nossos sentimentos, pensamentos, para que nós possamos ser autênticos, porque quando a gente não fala, a gente está sendo, em outras palavras, não sendo autêntico e sendo talvez até falso. E a pessoa não está sabendo que você não está sendo autêntico, que você não está sendo verdadeira. Às vezes a gente fica com tanto medo de desagradar o outro, a outra pessoa, que a gente nem fala por medo. A gente tem que procurar as melhores palavras e falar os nossos sentimentos. Estou terminando. Quero dizer para vocês que foi muito bom estar aqui falando para vocês. Eu me sinto muito feliz em compartilhar isso, porque eu passei muito tempo na minha vida sofrendo por falta de inteligência emocional. Eu tenho uma natureza, desde criança, mais assim, amiga e tal, de conversar. Mas depois que eu tive contato com esse assunto, eu percebi que eu precisava aprender e melhorar muito. E o meu relacionamento, as minhas filhas, né, eu tenho 2 com meu esposo, melhorou muito. Nos meus relacionamentos profissionais, todos melhoraram. Então, para terminar, eu quero te desejar que você tenha inteligência emocional, que você perceba o seu estado de ego, que você vai para o seu adulto, que você faça perguntas, que você pegue esses tópicos aqui, ó, essas colunas da inteligência emocional, que você reconheça as suas emoções, que você saiba lidar com as suas próprias emoções, que você reconheça as emoções dos outros, com que o outro, a outra está se sentindo, e que você saiba lidar com as emoções das outras pessoas e ser responsável pela sua automotivação, e que você seja muito feliz na sua vida, tá bom? Muito obrigada! Tchau, tchau!